Você acompanha a partir de agora o podcast Questão de Opinião, podcast aqui do Grupo Opinião, para a gente falar um pouquinho sobre política local, trazer personagens que estão no contexto aqui de Fortaleza. Tá aqui comigo Delano Rios. Estamos aqui hoje com o Elcio Batista, né? E com o Roberto Moreira, nosso colunista de opinião. O Elcio é vice-prefeito aqui da capital, né? E é presidente, né? O carguete do PSDB, né? Nos partidos tradicionais aqui da política cearense. E tá aí nesse momento aí dando uma roupagem mais nova e tudo. E o Elcio é que tá puxando isso aí, né? Exatamente. Prazer estar aqui com vocês. Eu ia fazer uma primeira Essa questão de opinião. para ele. Claro. Essa coisa que você falou Sim. aí, leve, né? Sim. E o Elcio parece que conseguiu já um feito, né? Tornou o Sarto leve, alegre, feliz, né? O Tá Sarto cantando. cantou e agora faz dobradinha, né? É Sarto e Figueiredo, né? O André Figueiredo, né? Os dois cantando. Aí eu ia perguntar para o Elcio se esse comportamento do Sarto é de um candidato à reeleição ou ele realmente está dentro desse espectro aí que se comenta nas ruas de que o Roberto Cláudio vai assumir o lugar dele de candidato. Olha, bom, em primeiro lugar, eu acho que ele tá leve porque a gestão é muito boa. A gente vem fazendo uma gestão Ele tá muito feliz, boa né? em Fortaleza. Claro, tá feliz com os resultados que a cidade tem obtido, né? Liderando a economia do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste, aumentando e melhorando os serviços públicos na cidade em educação e saúde, que são duas áreas bastante estratégicas, e cuidando do processo de melhoria dos serviços públicos relacionados à zeladoria na cidade, que eu acho que esse um desafio que está posto agora no presente. Então eu acho que ele está leve por conta disso. E, claro, eu acho que ele é o candidato à reeleição, né? Digamos assim, ele tem o direito de ser candidato à reeleição, ele pode exercer ou não, mas tudo leva a crer, né, que justamente pelos resultados da gestão, ele é o candidato que a gente tem mais potencial para vencer as eleições, justamente porque tem feito muito pela cidade e tem tido bons resultados. Você ensaia também uma palhinha, tá treinando pra cantar junto, como é que tá? Rapaz, digamos que eu brinco um pouco com a voz, né, e o violão. Não é o meu forte cantar, mas claro que se tiver num lugar, num encontro e tudo, a gente sempre Não passa sempre vergonha, canta. né? Não, passa vergonha não. O Rodrigo falou aí da dobradinha, e tem a dobradinha que a gente quer saber também, né? Assim, volta, vai ter um Elcio Sarto novamente? Aliás, depois que inventaram o karaokê, todo mundo agora pode cantar, né? Então, assim, universalizou. Não, e a o ideia Elcio de tem uma cantar. vantagem, né? Se ele for para Barra do Ceará, ele já pega o windsurf lá e o... O Caio, claro. Aí se ele for para o lado aqui da Parangaba, né? Ele já pega o metrô, aí já turma a juventude A surfista juventude no metrô. surfista no metrô, de skate, De a skate. turma do skate, enfim. Elcio, agora você falou agora recente, né? Que ainda não há uma definição em relação a sua vice-candidatura, né? Como é que tá esse trâmite agora? Quando é que vai ser definido? Olha, definição é nas convenções, né? É o momento em que você, de fato, define quem vai compor a chapa, né? Há um acordo entre o PDT e o PSDB, na verdade, né? Para a indicação da vice, né? E isso vai ser discutido, obviamente, mais à frente. Mas a gente acredita muito que o PDT e o PSDB hoje, junto com a Federação, na verdade, Cidadania, os três partidos, mas a Federação, PSDB, Cidadania, mais o PDT, compõem, são os partidos que lideram uma frente de oposição aqui no Ceará, né? Nacionalmente, o PSDB ele é oposição ao governo federal e aqui também, em nível estadual, nós somos oposição ao governo estadual. Então, é muito importante que o Ceará tenha uma frente de oposição. A oposição ela faz parte da democracia, é necessário nos regimes democráticos e principalmente nas democracias mais institucionalizadas que você tenha ali um grupo de oposição ou vários grupos de oposição, né? Justamente para demarcar essa liberdade dos grupos poderem apresentar projetos e ao mesmo tempo ser criticado por esses projetos dentro do espectro político. Eu queria fazer uma viagem pelo sertão, dentro de um aspecto da geografia política, que eu considero interessante.
Você fez uma incursão forte no Cariri, né? Esteve lá com os prefeitos, com pré-candidatos, com pretensos postulantes a vereador, lançou candidaturas. Vamos começar pelo Cariri. Você vê a possibilidade, Elcio, do processo de vocês dessa frente de oposição ser vitoriosa na base política do ministro Camilo Santana, por exemplo? Olha, o Cariri, por incrível que pareça, das regiões fora de Fortaleza, né, retirando Fortaleza, é a região onde a gente tem mais condições de ter uma frente de oposição consolidada. Em Juazeiro, o prefeito Gleudson, candidato à reeleição, conta com o nosso apoio, né, e com o apoio do PDT. Em Crato, nós temos lá um candidato jovem do PSDB, que é o Lucas, e que a oposição tem um acordo entre eles. É sobrinho do prefeito. É sobrinho do prefeito. A oposição, né? Vereador. Exatamente, o vereador e tudo. Em Crato, foi o mais votado para deputado estadual. E tem um potencial enorme para que a gente possa fazer frente, unindo a oposição no Crato, à situação lá, contra a situação. E em Barbalha, a gente também tem lá uma candidatura do PSDB, candidatura forte, liderada pelo Romer e pelo Agemiro. E a gente acredita muito que nesses três municípios... O Agemiro é ficha suja, ele não pode. O Agemiro não vai concorrer, vai apoiar, na verdade. Né? Ainda não está definido lá quem será o candidato ou a candidata. Mas o fato é que nesses 3 municípios, a gente tem condições de vencer, se não nos 3, em vencer em alguns deles. Né? E o Cariri é uma região importante para que a gente possa ter um projeto de oposição lá. Né? E por isso que temos ido bastante ao Cariri, temos feito um esforço de reestruturar o partido. Em Juazeiro, a gente tem a liderança da doutora Andréia, lá, que é secretária de saúde, vai se desincompatibilizar, inclusive agora, para ficar à disposição do prefeito Gleudson. Há uma possibilidade da gente ter lá uma parceria entre o Podemos e o PSDB. Então, estamos nessa expectativa. Mas o PSDB... Foi impactante para vocês, surpreendente, essa decisão do Gilmar Bender, é um empresário lá que fabrica chinelo, é um gaúcho, que está radicado lá há alguns anos, e ele vinha com vocês. Né? Totalmente surpreendente. E virou, de repente, para o candidato Fernando Santana, abandonando o projeto de vocês. Isso, de certa forma, causa algum prejuízo ou ele não tem voto? Olha, eu acredito que isso só fortalece a candidatura do Gleudson, lá em Juazeiro. É muito estranha a atitude do Gilmar Bender, não é uma atitude que a gente deve incentivar na política, digamos assim. Né? Acho que ele deve ter recebido muitas pressões para que ele pudesse tomar essa atitude. Ele estava completamente comprometido com o projeto do Gleudson lá em Juazeiro e, de repente, fez uma guinada para apoiar o Fernando Santana. Inclusive, ele indicou secretários municipais. E você veja a foto que saiu, né? O Gilmar Bender, Fernando Santana, a filha dele, o Diogo esteve comigo aqui em Fortaleza, dizendo que estava se filiando ao PDT para ser candidato a vice, junto com o Camilo, junto com o Chiquinho Feitosa. Há um mês atrás, teve lá uma operação policial, e agora o Gilmar Bender muda de lado. É muito estranho tudo isso, né? Isso é um momento talvez novo no Ceará, de usar as instituições fora da política para interferir na política, né? É algo que a gente precisa abrir os olhos e não desejar para o estado do Ceará. A gente não pode voltar a um passado da década de 60, 70 aqui no estado do Ceará, né? Eu acho que esse passado a gente deveria ter expurgado ele e não voltarmos mais com esse passado dominado por aquilo que se convencionou chamar de clientelismo e coronelismo no nosso estado. Né? E mais parece que isso está voltando, o que é muito triste, o que é lamentável. Né? Você acredita que tem uma ligação aí, direta, assim? Que você está falando dessa perspectiva de uma operação policial, de um aparelhamento? Seria um aparelhamento do Estado, assim? Olha, é verossimilhança, né? Existe a verdade e existe a verossimilhança. Quando não
temos a verdade completa, Uhum. transparente na nossa frente, nós vamos trabalhar com a verossimilhança. Então há muita verossimilhança nesse processo. Um mês atrás, o Gilmar Bender estava reunido com o Gleudson, estava reunido com o Diogo, estava filiando o Diogo para ser vice do Gleudson, inclusive, pelo PDT. E um mês depois, e depois de uma operação policial, você tem uma foto em que o Gilmar Bender está do lado do Fernando Santana, do Camilo Santana, do Chiquinho Feitosa junto com o Diogo e a filha dele. Então, quer dizer, tudo isso, na verdade, produz uma verossimilhança no sentido de que parece que as instituições estão a serviço de um grupo político. Mudando um pouquinho de região, mas que eu acho que é importante também, você compõe hoje o grupo formado pelo ex-ministro Ciro Gomes, né? E o Ciro me parece muito apartado de uma região, de um município para ele que é muito importante, que é Sobral, né? Sobral hoje tem basicamente 2 candidatos, um deles ali colocado até agora, né? Não foi oficializado, mas é a Isoldo, o outro Oscar Rodrigues. O PSDB, junto com esse grupo do PDT, tá conversando também com... Tem olhado pra Sobral? Tem alguma ideia para Sobral? Olha, o PSDB já há algum tempo não apresentou um projeto para Sobral, né? E lá, claro, hoje nós temos uma aliança do PDT com o PSDB em nível estadual, sob a liderança do Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati, e também do Ciro, né, que são os 2 principais líderes, digamos assim, nesse momento, e que podem e que estão envolvidos na construção de um projeto para o estado do Ceará. E lá em Sobral, claro que a gente respeita as decisões que o Ciro venha a tomar. Essa é a nossa escolha lá em Sobral, na verdade, por seguir a orientação do Ciro, né? Existe uma questão lá vinculada à família, né? Ao Ivo e ao Cid, e a gente respeita isso e vamos esperar o que vai acontecer. Mas hoje o PSDB não tem lá um projeto já há algum tempo para Sobral. Eu vou continuar nessa história de Sobral. Sobral é uma referência no Ceará, na questão da educação, uma cidade bem cuidada. A gente vai a Sobral, você sente assim uma diferença do Ceará, né? É uma cidade muito bem cuidada, mas ela tem também uma participação efetiva na política cearense por causa do histórico do Ferreira Gomes e de outras lideranças políticas, Lustosa, enfim, do passado. E agora surgiu esse grupo político lá, do Oscar Rodrigues, né, com o filho dele, o deputado Moses, e que vão disputar a eleição. Sim. Né, contra, no caso, a Isolda. Você falou que o Ciro, pelo que exerce no grupo, a liderança, ele diz aí nos vídeos dele que foi ele que construiu tudo lá, né? Construiu o irmão Cid, que botou a faca nas costas dele, enfiou a faca e tal. E ele foi surpreendido agora com esse anúncio da Isolda, que não estava no plano do Ciro, me parece. O plano do Ciro seria uma candidatura de um assessor-chefe de gabinete do prefeito. Não, do Ivo. Do Ivo. Não do Ciro. Isso, do Ivo. E parecia um ambiente que o Ciro poderia se juntar. Vocês têm, assim, uma hipótese, uma possibilidade de apoiar um Oscar Rodrigues Sobral? Olha, é o que eu falei. Lá nós vamos seguir a liderança do Ciro. Hoje nós temos um projeto do Estado e, claro, existe lá uma condição local em Sobral que precisa ser respeitada, dado que o Ciro é de lá, que o Ivo é o atual prefeito, que o Cid foi prefeito em Sobral e eles têm uma liderança na cidade, fizeram uma grande transformação urbana, é verdade, na cidade de Sobral. Sobral é referência na educação, mas Sobral também é referência em muitas políticas públicas relacionadas com o desenvolvimento urbano sustentável. Isso, qualidade, né? de vida, né? Qualidade de vida é bastante boa em Sobral. Hoje é uma cidade universitária também, muitas faculdades, universidades. Então, a gente vai seguir essa liderança do Ciro em Sobral, dado que
para nós é mais importante um projeto para o Quer Estado. dizer que, nesse caso aí de Sobral, o PSDB não desaparta do PDT? Não. Porque o PSDB Do tem PDT vida própria. Não, do PDT do Ciro, não. A gente vai marchar juntos, para onde eles forem. Mas não há nenhuma sinalização nesse momento. Nenhuma sinalização. Você tocou num ponto aí que eu queria que você falasse um pouquinho de como é que funciona no fato essa aliança, né? Que você falou aqui dessa frente de oposição e tudo, estamos aliados ao PDT, mas o PDT, ele não é homogêneo e na prática existe um PDT que é governista e inclusive você vai ter assim, e me parece até assim, aí numa interpretação muito pessoal talvez, de que o próprio partido deixou a crise se alongar muito no ano passado, uma coisa que ficou meio... tipo isso, você, como é que você vai, o que é que o PDT, o que é que a sua ala do PDT tá pensando para Sobral, se o PDT em Sobral é de outra ala do partido e tudo, como é que é... Aí me permita, essa o aliança? PSDB também tem uma ala governista. A deputada Emília Pessoa é da base do governo, inclusive faz parte do bloco liderado pelo PT. Sim. A Emília faz parte desse bloco. Quando eu assumi o partido, ela já tinha assumido esse lugar lá dentro do bloco. Eu conversei com a deputada Emília, né, justamente manifestando a posição do partido, de que nós somos de oposição, respeitamos a escolha que ela fez de participar desse bloco, mas já, por muitas vezes, dissemos para ela e recomendamos de que o bloco que a gente precisa seguir é o da oposição na Assembleia Legislativa. Essa é a recomendação do partido, essa é a orientação do partido em relação a nosso posicionamento na Assembleia. Inclusive, a própria cidade de Caucaia, eu posso dizer para você, Roberto, eu conheço bem Caucaia, já desde muito tempo. Caucaia votou para prefeito no Vitor Valim porque ele se apresentou como candidato de oposição e ganhou como oposição, não ganhou como situação. Exatamente. E agora, mais uma vez, o candidato que vai vencer em Caucaia será o candidato de oposição. Se a Emília não tomar o lugar da oposição e se apresentar como candidata de oposição, muito provavelmente ela não vai ter sucesso na eleição. Porque... Você acha que o PSDB pode negar a legenda para ela? Não, de maneira nenhuma. Nós não vamos negar a legenda para ela, ela é nossa candidata, estamos fazendo tudo que a gente pode, investindo na candidatura da Emília, mas a candidatura dela lá claramente é uma candidatura de oposição ao governo do Estado e ao atual prefeito, que se aliou plenamente ao governo, né? Aliás, o Vitor Valim foi eleito de oposição por um grupo de oposição e logo em seguida marchou para a situação e para a situação em que ele mais criticava, que era o PT. Então, veja o quanto ele mudou de lado. E a população reconhece isso. A população, ela entende, o povo compreende esses movimentos, né? E por isso que a Emília, eu acredito muito que ela tem um potencial enorme lá como candidata. Tem tudo para vencer a eleição, inclusive, né? Mas vai ter que se apresentar como candidatura de oposição. Eu peço desculpa aí, Rodrigo Delano. Deixa eu só terminar isso aqui. Constrange não. O Elcio, você concorda com uma tese que circula lá na política de Caucaia, na qual a Emília seria um cavalo paraguaio? Que na política, para a gente esclarecer para o público, é aquela pessoa que tem um teto. Ela atinge 25%, 20%, mas ela não explode para a maioria dos votos. Você concorda? Não, eu discordo plenamente. Eu acho que a Emília, ela está muito mais para ser, hoje aproveitando, já que você está falando de um cavalo, ela está muito mais para ser um carro de Fórmula 1 parecido com a Red Bull, hoje, que lidera e o Verstappen vence todas as corridas, do que propriamente para um cavalo paraguaio. Eu acho que a Emília é uma grande mulher, tem uma liderança no município muito importante hoje, talvez seja a principal liderança dentro do município de Caucaia. As pesquisas internas que nós temos, ela vence todos os candidatos no segundo turno, a Emília, e ela hoje lidera o primeiro turno. Então, as condições... Ela teria tudo para ser a grande candidata, é filha da terra. As condições mais favoráveis, é de lá. Aí você acha que essa coisa dessa incongruência dela de estar de um lado do outro pode... Eu acho que ela não está de um lado de outro. A Emília, ela tem posturas fortes e aí, claro, ela fez uma opção naquele momento de entrar no bloco para ter possibilidades de atuar mais nas comissões. Foi isso que ela, inclusive, me falou
depois que eu assumi a presidência do PSDB. Respeitei a opinião dela, ela quer ter Mas as protagonismo. votações dela mostram que ela... Ela não vota sempre com o governo, ela já votou contra o governo. Então, ela quer ter protagonismo, isso é importante. A vontade dela de efetivamente protagonizar na política tem que ser reconhecida. E hoje ela é essa liderança que tem tudo para vencer a eleição. Se você, hoje, olhando os resultados que eu tenho de pesquisa, me perguntasse quem é a pessoa mais capaz para vencer, seria a Emília. Agora, temos aí Aliás, muito em 5 breve... meses aí para trabalharmos. Muito em breve, presidente, o Jornal Opinião, o Grupo Opinião vai estar lançando pesquisa eleitoral em Caucaia, em Fortaleza e outros municípios. E nós vamos fazer as pesquisas sérias. Nós vamos mostrar o retrato da verdade nos lugares. Isso é fundamental, né? E quanto mais o cidadão tem informação, tanto melhor. E quanto mais essa informação ela é balizada, quanto mais essa informação ela de fato reflete a realidade, ela traz uma fotografia da realidade, porque toda pesquisa é uma fotografia desse momento, né? É tanto que eu, durante muito tempo... Agora a trabalhei com linguagem é pesquisa e outra, é trabalho. o filme do momento. Filme do momento, mas veja, a pesquisa, normalmente você fecha uma pesquisa e ela sai com o resultado 2 dias depois, 3 dias depois. Então a fotografia, na verdade, é de 3 dias antes, 4 dias antes daquele resultado, quando ele é divulgado. Mas, efetivamente, eu fico super feliz e quero lhe parabenizar, né, justamente para você trazer mais possibilidades de informação para os eleitores. Quais os outros municípios que o PSDB, junto com esse bloco, está mirando? Olha, a gente está atuando em alguns municípios em conjunto, mas existem outros municípios, por conta da realidade local, que a gente não está do mesmo lado. Veja o caso de Crato. Se nada mudar, o PDT vai apoiar o candidato do PT, lá no Crato, né? E nós vamos justamente nos colocarmos como oposição a esse candidato. Então, existem vários municípios em que nós estaremos unidos, em outros a gente não vai estar do mesmo lado, PSDB, Cidadania e PDT. Mas vocês vão estar juntos com o PDT, aliás, com o PSB e com o PT em alguns municípios. Não PSDB e Cidadania. PDT. PSDB e Cidadania não tem aliança com o PT aqui no estado do Ceará. Em nenhum município. Nenhum município você vai ver PT e PSDB e Cidadania juntos. Né? Mas o PDT, em alguns municípios, ele está... Mas o PSB e o PSDB, sim. PSDB e PSB, sim. Em alguns municípios a gente tem essa realidade local que impõe uma candidatura que acaba juntando os dois partidos. Você está aí presidindo aí o PSDB, né? Como você destacou aí, é um partido que não vai ter nenhum tipo de aliança com o PT nessa eleição, assim, mas você mesmo trabalhou num governo petista, né? Assim, apesar de você nunca ter sido petista, né? Que fique claro, ao PT. Pois é. Mas ao mesmo tempo você trabalhou nesse governo, trabalhou com bastante tempo, teve um papel de destaque, tudo. O que é que muda, assim? O que é que tem de fato? Porque a gente fala às vezes dos projetos, é até engraçado você ter falado do projeto, e uma das críticas que as pessoas falam, tipo assim, e uma crítica que se tem feito, muitas vezes, aos pré-candidatos em Fortaleza é isso, né, assim, qual é o projeto, né? Então, assim, o que é que muda, assim, o que é que de repente faz com que você que já trabalhou no governo do PT esteja numa posição do tipo, ninguém faz aliança com esses caras? Olha, primeiro mudou a minha condição em relação ao momento em que eu estava no governo do estado do Ceará. Naquele momento ali eu estava como técnico, fui chefe de gabinete, depois fui secretário da Casa Civil. Eu estava ali como executivo do governo, responsável por gerir o governo, por acompanhar o processo e a coordenação de execução das políticas públicas, né? Depois, eu me filiei a um partido. Quando você entra no campo político, aí você precisa tomar decisões. Vou até usar uma redundância, tomar partido. Justamente porque você não pode, naquele momento, nem ficar em cima do muro, e você também não pode se omitir nesse processo. Então, e o PSDB sempre foi um partido de oposição ao PT, né? Sempre se colocou como oposição ao PT. E hoje, nacionalmente, nós temos um projeto de oposição, né? Justamente na tentativa do próprio PSDB se reencontrar na sua trajetória. Porque o PSDB acabou se perdendo ali nos últimos 8 anos. Ele se perdeu
A tal ponto de que o protagonismo que sempre foi na oposição do PSDB passou a ser liderado por uma pessoa, que não é nem por um partido, porque o Bolsonaro nunca representou um partido. Bolsonaro foi eleito pelo PSL, saiu do PSL e depois passou 3 anos sem partido nenhum e depois foi para o PL. Para você ver como não tem identidade partidária ou não tem referência partidária do outro lado. O Brasil conhece 2 referências partidárias pós-redemocratização e 2 polos ideológicos com projetos diferentes. PT de um lado e PSDB do outro. Justamente pelo PSDB não ter dado continuidade a um projeto ideológico e, ao mesmo tempo, um projeto de país diferente do PT, acabou abrindo espaço para que o Bolsonaro surgisse como pessoa e não como partido. O Bolsonaro é uma liderança carismática dele mesmo, mas não é... O que tem por trás do Bolsonaro do ponto de vista partidário? Qual é o grupo político que tem por trás do Bolsonaro? Quais são as grandes mentes, executivos, etc., que estão por trás de um projeto nacional com o Bolsonaro? Isso não existe. Veja que o Paulo Guedes, mesmo na própria eleição, ele chega depois. Paulo Guedes ficou navegando entre vários candidatos e buscando alguém que ele pudesse apoiar. Você permite discordar? E num determinado momento ele foi apoiar o Bolsonaro. Claro, Bob. Você permite? Eu não concordo que o Bolsonaro não tenha pessoas. Ele tem o Tarcísio, de São Paulo, governador. Ele tem a própria Michele. Ele tem nomes como o Paulo Guedes, e pessoas de artilharia que podem... O Paulo Guedes nunca foi Bolsonaro. Ele se aproveitou daquele momento ali, Roberto, para encostar no Bolsonaro. O projeto do Bolsonaro é contra, foi contra e é contra as ideias do Paulo Guedes. O Paulo Guedes não se demitiu do governo em vários momentos porque, digamos assim, estava ali e não queria abandonar aquele Ministério da Economia. Mas veja, as ideias do Bolsonaro... Mas deixa eu complementar, por favor. Quem não tem nome e que na nomenclatura da política chama-se pé de mangueira é o Lula. Lhe diga, o Lula não tem ninguém para botar na disputa hoje se ele ficar impedido por uma doença, alguma coisa, porque pela justiça não, ele está limpo aí, né? Teoricamente, o que aparece para a sociedade é que o Lula não deixa ninguém crescer perto dele, né? Então, tem um discurso do próprio líder do governo do Lula, o Jacques Wagner, que é uma referência do PT, dizendo, gente, nós precisamos filiar pessoas, nós temos que renovar o PT, nós temos que construir nomes. É tanto que esse discurso dele caiu como uma bomba nessas velhas lideranças do PT que não aceitam abrir o partido. Aqui no Ceará, por exemplo, o partido é da Luiziane, do Zé Ayrton, do Guimarães, né? O próprio Camilo tem dificuldade dentro do PT, porque essas pessoas não aceitam a renovação. O Deodato Ramalho está aí pelos cantos, reclamando, gritando, né, protestando com essa abertura que o PT está tendo, mas é uma abertura que ela é causada por uma necessidade de sobrevivência. Senão vai morrer o PT. Você me dá uma oportunidade justamente de refletir um pouco com o que aconteceu no Brasil nessa última década e nos momentos que a gente está vendo agora, que é o quê? Os partidos políticos perderam a capacidade de renovar seus quadros. Veja, o Tarcísio é um técnico que acabou sendo catapultado para a política. Mas o Tarcísio não tinha filiação partidária, o Tarcísio não era um político, era um técnico, assim como eu. E já foi próximo do PT também. Que trabalhou nos governos do PT. Então, o PT perdeu, por isso que você está vendo esse vazio de quadros no PT. Esse vazio de quadros no PT está relacionado justamente pela incapacidade de formar novos quadros, novas lideranças. Isso ocorreu também com o PSDB. Veja o que aconteceu com o PSDB. Ao buscar o Dória de fora dos quadros do partido e o Dória ganhar no primeiro turno, acabou o quê? Acabou por dentro o partido perdendo muito da sua essência naquele momento ali. Então, esse é o drama de você não formar quadros. E aí eu aproveito para falar um pouco do meu trabalho hoje no PSDB. Qual é o meu trabalho no PSDB hoje?
Meu trabalho no PSDB é identificar quadros e trazer para dentro do partido esses quadros. Agora, isso aí você está falando, nós não podemos deixar de reconhecer o mérito do senador Tasso, né? Ele há 15 anos, ou mais, ou desde que deixou o governo, ele luta para uma renovação política no Ceará, né? Através do PSDB e de outros partidos. Ele é aquele homem que só tem um partido, ele acha que ele pode ser um conselheiro, ele não deve mais disputar mandato, mas ele sempre prega essa renovação. Sim. É tanto que você é uma aposta dele, né? E ele não esconde que você tem um perfil da renovação, do novo tipo de político, do novo homem público, do novo gestor. Então eu queria só fazer esse registro aqui do senador Tasso, porque apesar dele ser aquele turrão, mas ele tem essa mentalidade jovem para a política. Elcio, deixa eu lhe perguntar É uma pessoa super comprometida, né? Ética, tem disciplinado. compromisso público, tem compromisso com a coisa pública. Sem dúvida. E está muito interessado em ter um projeto para o Ceará que possa nos colocar de novo nos trilhos da vanguarda. Porque hoje o cenário é de retrocesso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa em relação a essa questão mesmo aí dos quadros, da renovação. Você citou 2 casos aí, a gente citou aqui 2 casos de que tiveram dificuldade de renovação desses quadros, de liderança e tudo. Apesar do PT, digamos assim, do ponto de vista de cargos, está melhor hoje do que o PSDB, né? E eram exatamente os dois partidos que eles eram, que tinham uma definição ideológica mais clara. Ideologia virou um palavrão na mente de gente mal intencionada ou ignorante, né? Ideologia não é isso que as pessoas falam, assim. Todo mundo, quando a pessoa fala que o outro tá sendo ideológico, é porque ele tá negando, ele nega que ele é também, todo mundo é ideológico. Então, assim, as ideias, do ponto de vista mesmo da ideologia, num sentido não de uma falsa consciência, mas de um conjunto de ideias, um arcabouço de ideias, o PSDB era muito mais redondo e o PT muito mais redondo. Não estamos falando das qualidades, das coisas. Isso dificulta trazer gente, porque eu pergunto, não é mais fácil você ser um cara que, sei lá, hoje eu sou oposição e amanhã eu sou situação, hoje eu sou youtuber, amanhã eu sou não sei o quê. Então, assim, existe um partido aí meio, uma geração de influências também, que é uma galera que tá aí, tipo assim, Vai na onda, né? Não, é o cara que tá ali, que você vê ali, que assim, ganha muito voto, assim, é a política tiririca, né? Tipo assim, não é muito mais fácil isso, assim, como é você dizer, tipo assim, ó, seguinte, nós temos um plano, e o plano, ele tem uma ideia e tudo, não é qualquer, assim, me parece que não dá pra, se você tem um plano de renovação, não dá pra chegar a qualquer pessoa que, sei lá, o cara é uma influência e tudo, faz vídeo engraçado, como a gente tem deputado aqui, que se elegeu porque esculhambava o governador, aí se a crítica era... no fundo, a crítica não era séria, ainda que merecesse, né? É isso que eu quero dizer, assim, os partidos ideológicos, eles têm uma dificuldade maior de renovação, ideológico no sentido de ter um conjunto de ideias mais bem definidas? Eu acho que tem 2 pontos que você levanta aí que são super interessantes para a gente refletir. O primeiro está relacionado com o distanciamento que os partidos políticos, nos últimos 30 anos de democracia, ao longo do tempo, tiveram em relação à sociedade. Quando o PSDB foi governo nacional, com Fernando Henrique Cardoso, né? Naquele momento ali você teve um crescimento e uma presença maior do PSDB no Brasil, com vários governadores, prefeitos sendo eleitos e tudo, e você tinha ali uma ideologia, um conjunto, pelo menos, de diretrizes que orientavam um programa do PSDB. Quando o PSDB vai para a oposição, né, ao longo do tempo, ele vai justamente se distanciando da sociedade. Mesma coisa aconteceu com o PT. O PT, depois dos 2 governos do Lula e do primeiro governo da Dilma, ele vai se distanciando da sociedade. E isso deu margem para um candidato como Bolsonaro, por exemplo, que estava muito mais próximo nesse sentido do sentimento das ruas, por assim dizer. Aquele sentimento de 2013 acabou sendo capturado pelo Bolsonaro. Nem foi capturado pelo PT e nem foi capturado pelo PSDB. Todas aquelas manifestações de 2013 foram capturadas por uma energia e por uma pessoa que tinha, pelo menos do ponto de vista do discurso, uma identificação com essas massas que foram às ruas lá em 2013. Então, essa é a primeira questão, né? O distanciamento dos partidos da base da sociedade, das transformações que a sociedade vai passando. Veja o drama que os partidos estão enfrentando agora, relacionado com
a mudança no Brasil demográfica e a mudança também no que diz respeito à adesão religiosa no nosso país. Nós estamos nos transformando numa sociedade de neopentecostais, né, e não mais católica. E lembre-se que a base do PT sempre foi o quê? Católica. Católico O das PT nasce, categorias de base, digamos assim, de dois Das pastorais, movimentos. né? Uma da Igreja Católica, das SEBs, Sim. Comunidades Eclesiásticas de Base, e outro, de onde? Do novo movimento sindical em São Paulo. E um pouquinho ali dos intelectuais que vão fomentar ideologicamente essa composição aqui, que vão unir, inclusive, esses dois grupos aqui. Então, a sociedade brasileira hoje não é mais da década de 70. A sociedade brasileira hoje não é mais da década de 80. Então, o primeiro drama é esse, o distanciamento da base. Segunda questão que está refletida por você. O partido político, ele precisa trabalhar a formação. Eu preciso trazer, principalmente, jovens para participarem da vida partidária, estarem no partido, promover encontros, promoverem debates, discussões, publicações, pesquisas, reflexões, para que você possa formar as pessoas e formar os quadros que vão liderar o partido e que vão, em algum momento, se for o caso, participar do governo. Ou serem representantes do povo através do parlamento. Então, os partidos políticos no Brasil, de um modo geral, perderam as duas coisas. Perderam a conexão com a sociedade e perderam a capacidade de formar quadros. Então, esse é o trabalho, partindo desse diagnóstico, esse é o trabalho que me compete agora. Elcio, eu vou discordar um pouquinho de novo. Me permita. Não queira só concordar comigo, ainda bem que você quer discordar. Não, Aí tem debate. Eu sou um jornalista que tem o blog mais lido do Ceará e eu sou remunerado da Google por isso. E participo de alguns eventos da Google. E lá você tem as informações, circulam por dia 110 milhões de vídeos nos WhatsApps e nos Instagrams. E em outras redes sociais. Eu enxergo, e você não comentou aí na sua abrangência sobre a formação política, né, principalmente por parte dos partidos, desse arcabouço hoje político que é a internet. Aí eu me permito só mais um segundinho, que é esse fenômeno que surgiu a partir da pandemia. A pandemia, por prender as pessoas em casa, e elas só tinham a rede social e uma televisão para ver alguma coisa, uma geladeira cheia de bebida, né? Livros cheios de sonhos, e as pessoas aprenderam a cozinhar, aprenderam a fazer um concerto, as pessoas aprenderam a lidar no dia a dia com situações que antes eles não conviviam, que é a família, enfim. E essas pessoas, elas passaram a desabafar na internet, né? Tanto que hoje você tem mais de 600 milhões de trocas de vídeos e de informações por essas redes sociais. Eu queria saber de você se esse arcabouço aí da internet, se esse mundo, né, da internet, que fez surgir o que o Delano falou, Rodrigo, que são essas pessoas que mentem, que inventam coisas e que criam fantasias, atacam, destroem imagens, reputações, e se elegem deputado, se elegem governador, prefeito. Se isso, na sua visão, é um mal ou é um bem para a política, principalmente na formação partidária? Excelente reflexão também, e você não está discordando de mim. Essa foi uma outra grande mudança que aconteceu na sociedade, que é as redes sociais abriram a possibilidade justamente desses grupos que não estão vinculados a partidos políticos, que não participam das discussões políticas, poderem agora ter voz dentro desse ambiente, digamos, dessa ágora, dessa praça pública, que são os grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Né? Veja, a Hannah Arendt, só para uma filósofa judia,
ela dizia o seguinte, o grande erro é pensar que no regime democrático a maior parte das pessoas está vinculada a um partido político, que a maior parte das pessoas está ligada a um partido político, a uma ideologia. É o contrário, a maior parte não está ligada a nada. A maior parte não participa de nada. Portanto, são presas fáceis para isso, para um discurso como esse, seja um discurso extremamente violento, seja um discurso reacionário, seja um discurso que não agrega do ponto de vista da mudança em termos de políticas públicas, mas que a população vai lá e vota nesse discurso. Né? Porque a maior parte das pessoas, embora estejam nas redes sociais, mas elas não passaram, Roberto, por um processo de formação política. Para elas serem capazes de fazer análise crítica daquilo que está sendo proposto, dessas ideias que estão sendo colocadas em evidência nessas ágoras que são as redes sociais. Então, esse é um processo, né, que vai levar um certo tempo para a gente aprender e como lidar e como qualificar melhor as pessoas para participarem da arena política. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, nenhuma tecnologia você pode, digamos, dizer que ela é só mal ou só bem. Sim. É a forma como você usa. As redes sociais, elas representam um grande avanço na comunicação no mundo. E isso precisamos ressaltar. Veja, você que é um homem que tem uma experiência, que conhece tudo na área de comunicação do século XX e do século XXI até agora. O que aconteceu de lá para cá é uma mudança radical. Sim. Radical. Hoje todos nós somos emissores. Qualquer pessoa é emissor de informação. Quando há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não era assim. Aí eu queria lhe perguntar sobre essa questão. Você está falando assim, como é que fica o papel mesmo dessa formação política e da atuação de vocês? Porque a gente sabe assim, você falou e a gente falou dessa coisa dessa linguagem na internet, a gente sabe que, por exemplo, uma coisa que engaja muito na internet a polêmica, essa coisa, e a polêmica no mau sentido da palavra, né? Por exemplo, você está num grupo que o Ciro fez recentemente algumas críticas à senadora Janaína. E aí, o que é que vem na crítica? Vem na crítica ali uma questão que, eu não sei, não fica claro se ele está fazendo uma acusação formal de algum tipo de desvio de função ou se ele está fazendo um pré-julgamento moral, né? E aí, claro, depois ele até numa outra entrevista ele reclama, porque na verdade eu fiz várias críticas e só pegaram isso. Mas assim, você falou um negócio que sabe que, ou ele não sabe, né? Assim, como é que é lidar com isso? Assim? Porque vocês estão, na verdade, muito próximo hoje, porque aconteceu que você vê no campo da política que todo mundo entrou, né? Nem todo mundo tem habilidade, algumas pessoas digamos assim, se permitem e outras não, né? Olha, a política sempre foi assim. As controvérsias na política, elas sempre aconteceram e geraram polêmica e a polêmica sempre engajou as pessoas. Isso não é uma coisa de agora, isso sempre aconteceu. Se você voltar para a década de 80, para a década de 90, o engajamento que as pessoas tinham na política vinha muito também dessas polêmicas que acabavam acontecendo no dia a dia. Agora, o que o Ciro diz ali, naquele momento, e que depois ele reivindica que as pessoas prestem atenção no que ele falou, assim, são os fatos. O que ele descreveu foram os fatos. Independente, se você quer questionar esses fatos, você venha com argumentos contrafactuais. Agora, retirou-se todo o debate sobre os fatos e levou todo o caso para uma questão de gênero. Sim, mas aí uma questão de misoginia, quando não era isso que estava em jogo, e não é isso que está em jogo. Mas você está falando dessa questão, por exemplo, que de fato a polêmica não, você falou a controvérsia. A controvérsia engaja. Mas assim, no passado não tinha, por exemplo, o algoritmo. E, por exemplo, nos jornais, o Opinião ele até funciona de uma forma diferente, até pelo perfil do Roberto e pelo projeto que o Roberto e a Elba, que são os diretores, eles pensaram pra gente. Mas a gente sabe que tem muito caça-clique. Você vai estar você vai ter em redação, e eu falo como jornalista, que o cara falou um discurso desse tamanho. O que é que vai dar clique? É só isso aqui, publica só isso. Antigamente você fazia tudo. Aliás, vamos dar o jogo olho no olho, né? Olha, o Elcio era o chefe da Casa Civil, do Gamilo. Olha o algoritmo aí na cabeça dele, ó.
Antes do algoritmo. e aí? Só que o algoritmo agora. Se o Ciro tá falando a verdade, ele é que tem que dizer, porque ele era o Casa Civil. Mas deixa Era eu quem só empregava, uma- era quem chamava, quem assinava. Mas eu acho que é importante esse ponto. Eu, Bob, lá na Casa Civil, eu tinha outras atribuições. Essas atribuições não me competiam. Eu cuidava de muitas coisas dentro do governo, mas o que eu acho que é importante, sempre, é a gente trabalhar com a questão dos fatos que são colocados. O problema hoje não são os fatos. O problema é a distorção que você faz, Sim, às vezes nem nos fatos, às vezes nas narrativas que você quer construir. Né? Ou seja, o Ciro, ele, na verdade, apresentou uma crítica baseada em determinados fatos e levar a narrativa toda para um outro e esquecer os fatos. Sim, Elcio, mas assim, se o Ciro der uma aula sobre a Hannah Arendt, sobre o Deleuze, sobre o Guattari, quem quer que seja, e no final ele raspar o ânus como o outro deputado fazia, o que vai engajar vai ser isso. Então, assim, ou ele sabe ou ele não sabe disso. Mas, mais uma vez, o que você tem? Quando as pessoas ali que estão nessa praça, elas não passaram por um processo de formação, elas, claro, vão cair justamente nesse mecanismo que é de fazer com que o ruído ele se torne algo mais importante que o fato. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a era do ruído. O que é o ruído? O ruído é o que comunica. Ninguém comunica mais nada que não seja ruído. Mas a classe política também não oferece o ruído. Às vezes eu entrevisto algumas pessoas aqui, por exemplo, a gente já conversou algumas vezes e o discurso da gente é muito diferente. Você, inclusive, tem um discurso que você não vai para esse campo do ataque, essas coisas, você tem um outro estilo. Mas você tem, por exemplo, deputados e tudo, e aí todos os campos ideológicos, tudo, que o cara vem com a pauta da polêmica que ele quer quicar para viralizar e tudo. Então, tipo assim, você tem uma questão também ali de que a classe política também se apropria desse Eu tenho impressão, não dá para dizer que o campo político não se beneficia disso, claro que sim. Viu, Delano, eu tenho impressão, desculpa aí, Rodrigo, eu tenho impressão que o Ciro já se arrependeu do que ele disse em relação à senadora lá. Porque não é o detalhe que faz o fato. Né? O fato é que ele, de certa forma, trouxe para a sociedade o que ele acha que acontecia dentro de um palácio que ele não frequentava. Então, por ouvir dizer, porque ele vivia o palácio Elcio. Então, só me permita, eu vejo nessa passagem do Ciro aquela coisa na língua solta que ele não consegue controlar. O Ciro é um cara tão inteligente que aqui no Ceará, eu estou acostumando agora a falar isso, não tem com quem ele dialogar. O Ciro busca, eu não sei se em outras praças, outras coisas na mente dele, alguém para ele dialogar. Por enquanto ele só senta na mesa para tomar vinho, para ouvir besteira. Mais uma vez. Mas a capacidade imensa do Ciro não permite o que ele disse. Ele depois volta, ele mesmo às vezes fala, rapaz, eu falo demais. Mas veja, é isso. O que o Ciro disse ali? O Ciro falou três coisas super importantes naquele momento. A primeira, ele disse, olha, lá em Crateús, tem um irmão da senadora, que é o grande articulador lá e que precisa ser investigado. Inclusive, essa pessoa responde a processo na justiça. O Ciro... E anda de pulseira, né? De eletrônico. Aí, o Ciro também disse, né, na entrevista... Se ele anda de pulseira é porque já foi investigado, né? E julgado e condenado, né? Exatamente. Aí, o que acontece? Aí, o que foi que o Ciro disse também? Olha, na verdade... Você tem um processo em que você tem uma representação do Estado, que quando eu comparo essa representação com todo o passado de representação que o Estado do Ceará teve, eu tenho preocupação com o que acontece lá em Brasília, dado a representatividade que eu tenho, né? Porque uma representação que já foi de Tasso Gereissati, que já foi de Beni Vélez, enfim, de tantos outros grandes senadores que você conhece e sabe todos melhor do que eu, e você tem uma representação como essa, que vai representar o Estado num momento delicado do Brasil, em que graves e grandes questões estão sendo debatidas no Congresso Nacional e dentro do Senado. Esse é outro fato. Esse é outro fato. Né? E o Ciro está chamando a atenção para quê? Olha o que está acontecendo com as lideranças do nosso Estado.
Olha qual é o compromisso. Mas que a essas senadora, lideranças a senadora têm em Janaína, a senadora Renovação. Janaína está na política há mais de 20 anos. Ela vem com o Camilo, desde o Camilo lá na secretaria. Mas, Bob, o que o Ciro chamou a atenção foi o seguinte: os outros senadores, pelo menos uma grande parte dos outros senadores, eles construíram uma trajetória, seja no executivo, seja no legislativo, eles construíram uma trajetória e acumularam conhecimentos, experiências. Mas não se pode A dizer que a Janaína- Janaína era uma desconhecida, que a Janaína não Janaína existe, que foi ela assessora. foi colocada ali. Foi assessora durante 8 anos do Camilo, foi assessora dele quando era Secretário de Estado. de Mas ela- cidades. ela- Então, ela- assim, o Ciro, foi sobre isso que o Ciro falou. Foi sobre isso. Essas são as questões que precisam ser levadas em consideração. Essas são as questões que as pessoas precisam refletir. Mas ela- Liderança, por um lado. Mas o Delano resumiu, Rodrigo, aí. O que pegou foi o a lado outra- da misoginia. Questões factuais. Elcio, deixa eu trazer um ponto que não- eu acho que aí é. é onde tá a narrativa, levaram toda a narrativa para isso. Mas é um direito deles também, né? Tá claro. Tá publicado, Isso e faz ele parte- falou, né? Isso faz parte também da disputa pela opinião pública. Deixa, A gente sabe disso. deixa eu fazer uma provocação nesse sentido. Você traz um histórico também do pré-Bolsonaro antes dele ser presidente e tem um depois dele ser presidente, que aí eu acho que se forma. É uma outra coisa ali, é uma outra direita que o PSDB não está mais incluído dentro desse campo, né? E está tentando aqui no Ceará agora se reencontrar, mas quando você olhando de fora o eleitor geral, ele vê, por exemplo, na Assembleia Legislativa, você apoiando aqui, que a Emília Pessoa ela esteja de um lado de um pastor Alcides, que é o pai do André Fernandes. É ele que faz oposição hoje. Então, como trazer esses quadros, esses novos quadros do PSDB, um PSDB mais técnico, mais histórico dentro disso que você falou, quando você olha para a Assembleia e o PSDB ele quer estar aliado com essa turma. Quando você olha para a Câmara, e a Câmara hoje, os apoiadores do Sarto, é o pessoal que compõe esse grupo também. Como fazer isso? Não há uma contradição? Olha, isso não é contradição. Isso é oposição. A oposição, em qualquer canto do mundo, ela vai reunir grupos que, ideologicamente, têm posições diferentes. Isso acontece na Alemanha. Isso acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente acha que só tem republicano e democrata, mas não tem. Lá tem outros partidos políticos e tem os independentes, que fazem oposição e votam juntos na oposição, às vezes não seguem juntos, mas na maior parte do tempo seguem juntos. Então, isso não é contradição. Outro ponto que a gente não pode esquecer é o seguinte: eu acho que a gente está sempre colocando, né, essa figura do bolsonarismo como se ela reunisse hoje toda a oposição no Brasil. Os 49% das pessoas que votaram no Bolsonaro, nem todas elas são bolsonaristas, não. A opção que tinha no segundo turno contra o PT era o Bolsonaro. O anti-Lula, né? O Então- anti-PT. Então, eles foram para lá. Mas isso não significa que, por exemplo, hoje, nós não possamos ter diálogo com essas pessoas que representam esses grupos na nossa sociedade. Isso não significa que a gente não possa, em alguns momentos, seja no parlamento ou não, você estar em conjunto numa oposição com essas pessoas. Isso faz parte da democracia. A gente não pode agora, por conta de parte desse grupo que atentou contra a democracia no Brasil, achar que todo mundo que está contra o governo é antidemocrático, é autoritário, quer estabelecer uma ditadura no nosso país. Essa é uma narrativa que se quer colocar, mas que não é verdadeira. Que não é verdadeira. Existe no Brasil hoje forças de oposição que não são bolsonaristas. Estão longe O disso. Wagner é uma dessas figuras? O PDT, o PSDB, esse grupo pode se aproximar mais, né? Olha, o Wagner, ele tem uma trajetória de oposição ao governo do Estado. O Wagner existe aqui antes do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro já tinha Wagner aqui, né? Em alguns momentos, na verdade, os grupos que apoiavam o Wagner, eles vão apoiar o Bolsonaro e não o contrário, né? E agora, se o Wagner, ele quer o apoio do Bolsonaro, não quer o apoio do Bolsonaro, aí você tem que perguntar para ele, né? O Elcio, o PSDB é um partido de direita para você?
Porque, assim, acho que essa coisa da direita, a discussão da direita foi muito sequestrada por grupos que aí, sim, a palavra é essa, extrema direita, né? Aí parece que todo mundo ficou meio centro e tudo ficou uma coisa meio mais vaga palatável. e tal. E, assim, porque aí também a esquerda trabalhou muito isso, da direita se virar um palavrão, né? Assim, sim. Classicamente, o PSDB nasce como um partido de centro. Pouco mais à direita. Mas de centro, um pouco mais à direita. Né? Por quê? Porque a ideologia, o programa do PSDB, quando você olha e lê o Estatuto do PSDB, ele faz parte da social-democracia clássica, né? De base principalmente alemã. É tanto que até hoje há uma relação muito próxima do Instituto Teotônio Vilela com a Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação alemã que promove a social-democracia no mundo. Então ele nasce como um partido de centro, um pouco mais à direita, mas um partido de social-democrata. E o que é a social-democracia? A social-democracia é uma tentativa de combinar, por isso que acaba sendo um partido mais ao centro, de combinar liberdade com igualdade. Liberdade com uma busca pela igualdade de oportunidades. Não é igualdade no sentido pleno, mas uma igualdade de oportunidades que precisa vir de uma sociedade livre, portanto liberal. Então, esse é o caminho que o PSDB trilha e é nesse caminho que a gente navega, buscando justamente fazer com que o PSDB possa se apresentar como um partido de centro-direita, né? E sendo capaz de ter um programa conectado com a sociedade. Veja o movimento do PT. O movimento do PT, se você olha, inclusive a cobertura jornalística da década de 80 para cá, qual é o movimento do PT? É sair dos extremos e vir para o centro. Não é esse o movimento dele? Sim. O Milton Fernandes dizia assim, né? Eu não gosto da direita porque é de direita e não gosto da esquerda porque é de direita. Eu me lembro a história do PT. O Konrad que fala, o Konrad foi o primeiro ambientalista mundial. Ele começou os protestos na Áustria contra as fábricas, chaminé. E ele sozinho, com uma bandeira de protesto. E toda essa história, né, vem para a fundação, a luta da social-democracia. O PSDB é um partido lindo, do ponto de vista político. Sim. Agora, como o PT e outros, né, se distanciou do seu propósito. E isso fez com que, de certa forma, surgisse essas alas, né, essas diferenças. E eu vou aqui corrigir no tempo, né, o Elcio, o Tasso Gereissati, como a Janaína, não tinha nenhuma história política dentro do que ele fala. O Tasso Gereissati era um empresário que não tinha. Bob, pelo amor de Deus. Aí chegaram para ele. Aí não. chegaram para ele e disseram: você vai ser candidato a governador. Mas ele topou. Ele nunca antes tinha sido nada na política. Mas veja. Entende, Delano? Então, não estou dizendo que está errado, não. Eu estou dizendo o seguinte. Naquele momento. As duas histórias. Não, mas naquele momento. Mesmo naquele momento é incomparável as duas histórias. Sim, mas eu estou dizendo assim, nós estamos falando de histórico das pessoas. O Tasso. Eu não estou falando. O Tasso encarnava ali um movimento que vinha justamente contra, por um lado, o processo autoritário, o autoritarismo no Brasil, a ditadura no Brasil, e ao mesmo tempo o Tasso encarnava a esperança de um Estado ser transformado plenamente por uma atividade política mais responsável, mais equilibrada, com compromisso com a coisa pública, com ética. Veja, ele encarnava todas essas ideias, força, que eu fizeram... não estou dizendo que ele não... Que ele então, não assim, ele, naquele momento, o MDB... Muito naquele diferente. momento, o MDB, se colocasse um poste, como a gente chama aí, né? Elegeria. Agora aqui tinha uma dificuldade maior, que era os coronéis. Mas o MDB elegeu quase todos os governadores do Brasil. Tem um ponto aí. Os fiscais do Sarney. Só para que aí acho que tem a ver com o Roberto fala, tem a ver com essa crítica do Ciro, que assim, é uma questão mesmo assim de, assim, no final das contas, do ponto de vista legal, a pessoa pode ser candidata, pode ser suplente quem for, aí tendo competência ou não vou entrar no mérito da discussão da avaliação da senadora ou de qualquer outro senador. E aí a gente vai para um problema da questão da formação da classe política. Assim, os partidos filiam
muita gente. A gente sabe que muitas vezes, em alguns cantos, sem muito critério. O cara chega lá, se filia, e às vezes o cara é lançado sem ter muita competência. A gente vai ver isso aí, assim, você vê no parlamento gente que assim, assim, você, tudo bem, você tem um cara, tem um Ciro, que é um cara que é não sei o que e tal, mas tem uma turma que não, assim, e os partidos todos, aí não vou, acho que não tem um partido aí que tem esteja dizendo desses quadros, e tem isso, né? E tem essa coisa dos arranjos políticos e tudo, que você sabe que a gente sabe que também tem, né? A gente sabe, por exemplo, essa questão do empresário, muitas vezes ele não tá ali só porque ele é um empresário e ele tem uma capacidade de gerenciar, mas porque ele tem dinheiro, ele botou dinheiro na campanha de alguém, né? Assim, tem, né? O Ciro foi, por exemplo, foi apoiado pelo Prisco Bezerra, que é suplente do Cid, né? E aí, assim, qual é o gabarito do Prisco? É irmão do Roberto Cláudio, é empresário, é apoiador do Ciro. Foi secretário de governo da Prefeitura de Fortaleza, né? Durante 4 anos, né? Claro, é empresário bem sucedido, né? No ramo que ele atua, né? Tem toda uma experiência de gestão pública, coordenou a campanha do Roberto Cláudio, coordenou a campanha do Ciro, ou seja, é uma trajetória que não dá para comparar também, Delano. Se a gente começar agora a achar que todo mundo é igual nesse processo, que você não tem pessoas que passaram por um processo de formação na política e que estão na política há muito tempo e que acumularam experiência, a gente vai achar agora que a experiência não conta nada, que você não tem diferenças entre as pessoas que explicam a necessidade de você ter uma melhor representação. A gente faz uma crítica muito forte no Brasil à nossa baixa qualidade na representação, não é isso? Eu falo assim, não posso não ter expressado mal, o que eu falo não é comparar com todo mundo, o que eu acho que muitas vezes, o que é que faz? A classe política muitas vezes reclama de algumas coisas, por exemplo, e aí vamos puxar pro pessoal do Legislativo. Não, mas aí eu acompanho com você essa crítica. Aí eu acompanho, aí é o seguinte... O cara critica um negócio que ele permite que por exemplo, tem lei que o cara o cara critica, por exemplo, nas escolhas das universidades, ou qualquer outras escolhas, as listas tríplices, as pessoas, não sei o que, isso aqui é absurdo, não sei o que. Cara, não existe, não tá na lei. Aí, então como é que você se assusta que uma coisa que é permitida pela lei os partidos se resolva? Não só não formam quadros, como os partidos precisam se reinventar. Veja, nós estamos falando de instituições que têm aí, não no Brasil, no mundo, 200 anos, 150 anos, 200 anos. Então, veja, é preciso que os partidos políticos também se reconectem com a sociedade, que eles mudem também. Os partidos hoje no Brasil e em muitas partes do mundo estão sendo questionados a sua própria existência, dado que eles não se reinventaram. E quem não se reinventa, quem não se adapta, desaparece. Ô, Elcio, falar em reinventar, você vai fazer alguma pergunta? Eu posso fazer? Vou, mas pode fazer e depois eu faço. Eu queria... não é por gasolina nem fogo, não. Como assim? Os dois, né? Você quer tocar fogo? Não. Nós estamos passando aqui na política do Ceará por um momento novo. Você foi importante nisso, que você liderou um movimento junto com o Roberto Cláudio. Aí depois veio o Ciro, o Tasso, que é a formação de um grupo de oposição que até então... Até o momento eu não vejo ele como ideológico, né? Eu vejo ele como uma situação de ocupar um espaço, ok? Certo. Que vocês estão se juntando, não importa o partido, as pessoas. Eu cito aqui que o Delano falou há pouco, foi o Rodrigo, que é o Wagner, é o Roberto, é o Sarto, é o Ciro, é o Elcio. A gente nota que esse movimento ele está, de certa forma, se ampliando. E lá na Assembleia Legislativa do Ceará e também em Brasília, você já sente, né, que esse movimento ele já faz algum efeito. Eu queria saber de você, com essa energia que você tem, essa juventude de batalhar, de lutar, se você tem, assim, em mente, onde é que vocês vão chegar. Né? Porque o farol está todo em Fortaleza. Então, não só na prefeitura, Rodrigo Delano, mas também o alvo no abolição, no Palácio. Vocês atuam em duas frentes, bater no governador, bater no Camilo e, ao mesmo tempo,
saudar o Sarto como o novo gestor, o gestor incrementa, né? O gestor moderno, dançarino, cantor e realizador. Então, assim, onde é que vocês pretendem chegar? Olha, Roberto, primeiro eu fico super feliz de você identificar algo novo no Ceará e me colocar dentro desse novo. Porque, de fato, é esse lugar que a gente quer ocupar. É de um novo Ceará, de um novo projeto, que será construído ao longo do tempo. E que passará por transformações, mas que tem um propósito. E aí eu já vou para a sua pergunta, onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar no governo, óbvio. Todo projeto bem construído, todo projeto bem elaborado e todo partido bem organizado quer chegar justamente no governo para implementar suas ideias. Hoje, quando eu me coloco de forma crítica em relação à segurança pública, como é que eu faço essa crítica? É dizendo o seguinte, hoje, pergunta a você, que escreve todo dia, que acompanha, que é uma pessoa que vive 24 horas o poder, a gestão pública, o poder administrativo. Qual é o projeto do governo do Estado na área de segurança pública? Qual é o projeto do governo do Estado para enfrentar as facções? O que será feito para enfrentar as facções? Me diga 5 iniciativas, me dê 3 objetivos e me aponte 5 metas relacionadas com isso no governo do Estado. Não tem. Não tem. Mas você não deixou nem eu falar. Então, qual é? Foi me diga. Elcio, essa questão da segurança, você vê aí, o governador já convocou mais de 1.000 policiais novos. Comprou arma, comprou carro, né? Montou um serviço, dizem que ser o melhor aparelhado de inteligência do Brasil, juntamente com São Paulo. Mas essa questão é social. Você mesmo coordenou esse projeto no governo do Camilo. Pronto. Aí vamos chegar a um ponto assim, de convergência. Quem deixou a facção existir? Quem deu o CNPJ para a facção? Quem deu o CNPJ para o jogo do bicho? Quem deu o CNPJ para entrada na política através de concorrência pública, de tudo, a participação efetiva, de pegar o dinheiro do corrupto, do bandido, do traficante, do marginal, do faccionado. Quem deu essa abertura? A política. Não foi o governo. O Lula, o Bolsonaro, o Fernando Henrique, quem seja. Quem deu esse CNPJ foi a classe política, que entendeu de ser beneficiada com esse dinheiro sujo, com esse dinheiro maldito. Né? Tem até o Zé Lenzé, que é um humorista, ele diz o seguinte, até o padre é corrupto. Atualmente, aí o padre vai pedir dinheiro de um bicheiro e de um traficante, aí o bicheiro diz, rapaz, se eu der o dinheiro para você, para fazer essa coberta da igreja, a coberta vai cair. Aí ele disse, não, então me dê pro piso. Então, o cara, hoje nós vivemos uma sociedade, aí você falou isso lá atrás, que precisa da informação e precisa mudar o comportamento. Mas Roberto, o governo de plantão, ele é eleito pelo povo para resolver os problemas que afetam o povo. O Elmano foi eleito com um lema que era Ceará 3 vezes mais forte. 3 vezes mais forte na segurança, 3 vezes mais forte na saúde. E nós estamos vendo um governo 3 vezes mais fraco na segurança, 3 vezes mais fraco na saúde, 3 vezes mais fraco na infraestrutura. É isso que a gente está assistindo. E veja, quando eu me posiciono criticamente em relação a essas áreas, é na ausência de projeto. Então, voltando à sua pergunta, o que nós estamos construindo é um projeto para o estado do Ceará. Um projeto que você vê no governador a figura de negligência nessa área? O que está sendo feito? Que culpa tem o governador de um garçom cortar, degolar um vereador? Não, peraí. Mas aí você está reduzindo todo o campo da segurança. Mas você está analisando em cima disso. Não, longe disso. Hoje, quando eu comecei a nossa conversa aqui, você começou dizendo o seguinte, estava em off, mas eu vou revelar o que estava em off. Um vereador lá em Crato foi assassinado com um tiro de fuzil. 15 tiros de fuzil. É sobre isso. É sobre isso, não é só sobre o que aconteceu em Eu até acho que você tem razão, como é que o cara anda com fuzil, né? É sobre o que acontece, Roberto, é sobre o que acontece
todos os dias na cidade de Fortaleza, em que as pessoas têm medo, as mulheres principalmente, se deslocar na nossa cidade. Nós estamos falando, Roberto, são de assaltos cotidianos que acontecem hoje no estado todo. Não, eu não discordo Nós de você. estamos falando, Roberto. Mas você está construindo uma monstruosidade que também não é assim. Não, eu só estou... Mas Porque veja, daqui a pouco vocês vão falar tanto disso, dizer que a pessoa Roberto, não pode sair de casa, que a pessoa vai ficar presa dentro de Roberto, casa. Achando que não pode sair porque tem um ladrão. Para você ter uma ideia, recentemente, né, eu estava também num programa como esse, e uma das jornalistas falou o seguinte: pô, mas na época do Camilo teve tortura, na época do Camilo teve rebelião em presídio, na época do Camilo os índices estavam altos de homicídios, na época do Camilo as facções apareceram, na época do Camilo teve motim da polícia. Tudo isso é verdade. Teve milagres, né? Tudo isso é verdade. Você sabe qual é a única diferença? Você mesmo disse aqui. Você estava na Casa Civil, você era o coordenador. A diferença era que tinha um projeto, tinha um horizonte, que era o Ceará Pacífico. Você agora mesmo, também relacionado com o fuzil. O que foi que eu fiz dentro do Ceará Pacífico? Primeira coisa foi, vamos contratar o apoio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para desenhar uma estratégia de segurança pública. Aí, um dos elementos disso, vamos colocar todo mundo dentro do processo. Porque quem é que controla armamento no Brasil? Quem controla armamento no Brasil é o Exército. Ora, se é o Exército, era, né? se é o Exército, então o Exército tem que participar do processo de elaboração e do processo de construção da própria política pública no que diz respeito ao combate ao tráfico de armas. Ele precisa se envolver e se responsabilizar. Mas a sociedade precisa Elcio, eu não envolver. tenho nada contra o que você está falando. Eu só estou dizendo o seguinte: você está entrando no discurso do Wagner e do Reginaldo, Não, do é isso, Sargento, longe disso. de criar um ambiente de pânico. Não. E isso eu acho condenável Não. na política, porque eu não posso dizer aqui todo dia que as pessoas não devem sair de casa, porque vão ser assaltadas, pelo amor de Deus. Eu não estou... Né? Eu não Agora que a criminalidade existe, ela é crescente, ela é, de certa forma, violenta a cada dia, de forma diferente. Eu concordo plenamente. Agora, você chegar e dizer todo dia que as pessoas não devem sair de casa porque está cheio de bandido, porque está cheio de ladrão, de assaltante, as mulheres têm medo, as crianças não podem sair com cordão, com a joia, não pode fazer Roberto, nada. Então, veja, eu não quero criar pânico, porque a população já está em pânico. Eu não preciso falar todo dia sobre isso, porque o seu Raimundo, que tem uma merceariazinha lá no Janguru Sul, está em pânico, e por isso que é uma grade cercando a venda dele, e ele recebe o dinheiro por dentro da grade. aliás, você pode estender isso para o Brasil todo. Exatamente, eu não preciso criar pânico. É só você ir conversar com a Thelma, que mora lá no Bom Jardim, e que pega um ônibus 5h30 da manhã, e que volta para casa e chega em casa 8 horas da noite. E esse desmonte começa quando? Então, assim, o pânico já está instalado na nossa cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Esse pânico não é criado por nós. Esse pânico está refletido nas pesquisas que são feitas. Agora, a nossa tarefa, como oposição, e no caso do PSDB, como um partido que quer construir uma alternativa, é, em primeiro lugar, fazer um bom diagnóstico, trabalhar bem a informação. Em segundo lugar, chamar as pessoas para construir junto uma alternativa que seja democrática a esse processo. Em terceiro lugar, apresentar no tempo correto, no tempo certo, para que a população possa fazer juízo, que é a época das eleições, sobre essas ideias, sobre esse projeto. Essa é a minha tarefa como líder partidário. Não, eu Esse respeito. desmonte começa quando? É no governo Isolda, ali no finalzinho? Porque você falou de uma coisa concreta. Existia uma política concreta e você disse que ela foi desmontada. Ela se desmontou exatamente, por incrível que pareça, em 2 meses. No mês de fevereiro, no final do motim, que foi negociado por mim, inclusive, na Assembleia Legislativa, e naquele momento ali, o Camilo tomou a atitude de colocar para dentro da negociação, já no seu início isso já estava posto, a questão do fim do Em Defesa da Vida, que distribuía 120 milhões de reais através de batimento de metas, de indicadores que eram mensurados, que era o Recolhimento CVLI de arma. e o CVP.
crimes violentos letais intencionais e crimes violentos contra o patrimônio. O que foi que aconteceu? Isso foi colocado dentro da negociação com a polícia militar para finalizar o motim, e nós acabamos com o Em Defesa da Vida. Que onde deu certo no mundo, tem metas que precisam ser batidas e tem uma remuneração, prêmio para essas metas. O nosso sucesso da educação. Como é o nosso sucesso da educação? Todo ano tem um prêmio Escola Nota 10. Vocês não foram ver, não? O que é aquilo ali? Premiar os melhores. Que era o que estava fazendo na segurança. Aumenta o ICMS. Criado na gestão do CID. E que resistir dentro do governo, o Camilo quis acabar antes com essa política pública, não deixamos, os técnicos que criaram Em Defesa da Vida foram contra e conseguimos convencer. Infelizmente, no motim, não conseguimos mais e aquilo foi incorporado e acabou Em Defesa da Vida. Março é o segundo enterro do Ceará Pacífico. É quando começa a Covid. Quando começa a Covid, o governo se volta todo para a questão da saúde e abandona a segurança. Aí, meu irmão, a segurança se acabou. E o Ceará Pacífico também se acabou. E nunca mais foi retomado. Nem quando a Isolda assumiu como governadora o estado, e ela era a secretária executiva do Ceará Pacífico, nem nesse momento o Ceará Pacífico passou a voltar e a ter continuidade. Resposta à sua pergunta, descontinuidade. A política de segurança pública no Ceará vem sendo descontinuada desde quando o Tasso estruturou, naquele momento, uma política, em 1997, do segundo governo dele, com o primeiro motim que aconteceu aqui. Contratou uma consultoria de Nova York, porque o Tasso gosta dos melhores e gosta das melhores ideias que deram certo no mundo, para que elas possam ser implementadas, claro, adaptando à nossa realidade. E daquele momento, olha só, até hoje, duas coisas conseguiram sobreviver. O desejo de integração das polícias, que hoje é melhor do que naquele momento, e a segunda, o 190, a CIOPS. A CIOPS foi criada justamente por conta da consultoria, que dizia o seguinte: eu preciso ter uma centralização das informações para trabalhar a partir das informações o combate ao crime. Isso conseguiu sobreviver. A nossa CIOPS está aí, e o 190 está aí, continua sobrevivendo. E avançamos um pouco na integração de polícias. O CIOPS, o 190 é nacional, né? Todo estado tem. Né? Não, eu sei, mas aqui no Ceará foi criada a CIOPS e a centralização a Polícia Integrada dos serviços todos de policiamento. Veja, mas ao longo de todo o tempo, descontinuidade. O Lúcio, quando assumiu, acabou com o que o Tasso fez. O Distrito Modelo foi acabado pelo Lúcio. O governo do Lúcio foi um governo com poucos recursos, não fez concurso público praticamente para as forças de segurança, não tinha arma, os carros envelheceram. Veio o Cid, renovou o carro, fez contratação, criou o Ronda do Quarteirão, criou um problema dentro da polícia, o próprio Ronda do Quarteirão desorganizou uma parte das bases da polícia ali, mas o Cid avançou institucionalmente, criou a Academia Estadual de Segurança Pública, para integração e formação policial, criou a Controladoria Geral dos órgãos disciplinares para combater a corrupção e fomentar a cultura da integridade dentro das polícias, que é um problema sério no nosso Brasil, que é a corrupção. E, em terceiro lugar, criou a perícia forense apartada da Polícia Civil para trabalhar a investigação científica e diminuir a influência da polícia na produção de provas. O que aconteceu com o Camilo? O Camilo veio, terminou Em Defesa da Vida, acabou de finalizar o Ronda de Quarteirão, que já estava finalizando no governo do Cid, inovamos e criamos o Ceará Pacífico. O próprio Camilo acabou com o Ceará Pacífico. Então, assim, veja, na segurança pública, assim como na educação, você não atinge objetivos no curto prazo. Você tem que olhar para o longo prazo e trabalhar com esse longo prazo. Esse é o nosso defeito. Os dados que nós estamos comemorando hoje da educação no Ceará começaram quando? Pegue qualquer matéria de jornal, qualquer artigo científico. Todos vão dizer o seguinte: lá em Sobral, quando o Cid foi eleito prefeito de Sobral, montou um programa de educação e que esse programa de educação deu resultado. Quando o Cid foi para o governo, ele levou o modelo de Sobral para o governo do estado do Ceará.
Quando é que o Cid foi prefeito de Sobral? Você que é o homem mais bem informado da política no Brasil e no mundo. Foi no ano de 1998. 96 o Cid foi eleito. Errou por pouco. Primeiro mandato. É porque logo depois ele foi Ele governador. foi eleito e reeleito prefeito, 8 anos. E saiu depois para ser candidato a governador em 2006. Saiu em 2004. E foi candidato em 2006. Nós estamos falando de 1996, quando essa política começou. Nós estamos agora indo para 30 anos da política de Sobral, que começou em Sobral. 30 anos. Mas deixa eu. E agora nós estamos comemorando o resultado. Você acha que na segurança vai ser diferente? Deixa, Claro que deixa não. o seu. Assim, né? Você disse que as metas, polícia. A sua narrativa, né? Que vai a pretérita até hoje, ela tem uma simbologia que, de certa forma, omite algumas coisas. Tipo, vou citar aqui para ser bem claro. A sociedade ela só muda com cultura, com educação, né? Então, esses projetos de educação, eles são muito bem-vindos, né? Você até ressaltou. E a segurança pública, ela não acompanha porque o próprio Estado, através da sua representação política, fomenta o crime. É essa discussão que eu acho que tem que ter no Brasil, aqui no Ceará, de você conter esses bolsões de violência, não colocando ele na estatística da sociedade como um todo. Elas são localizadas. Você fala assim, o bandido fechou o Pirambu, né? A facção, né? Ela não fechou, ela anunciou que ia fechar. E as pessoas, aí é que vem a turma que faz a confusão, né? O alarde, aí disseminam isso como se fosse acontecer real. Aí as pessoas fecham, mas aí o secretário de segurança, que eu não Elas tenho, têm medo eu do mal que possa conheço, acontecer com elas. eu mal conheço, porque ele pouco aparece, ele se diz uma pessoa que vai para o enfrentamento, ou seja, vai para as blitz, vai para as operações, vai não sei o quê, e que no Pirambu as pessoas fecharam o comércio porque quiseram, não tinha nada lá, não tinha a presença desse povo aí, da facção, com a pistola na mão, um fuzil, uma metralhadora, não tinha. É isso que o secretário, assim, de certa forma, ele coloca. O cara matou um policial lá no Pirambu. O rapaz é da polícia, estava de folga, estava jogando baralho com os amigos num bar. Se ele é um policial e vive num bairro onde a facção existe de verdade, como é que ele está num lugar, o Delano, o Elcio, que é perigoso para ele, né, exposto, e não se sabe se essa pessoa que o matou, né, tinha alguma rixa com ele. Roberto, levando esse teu raciocínio ao extremo, você vai começar a culpar a vítima pelos acontecimentos que a gente tem de insegurança, medo e violência. Não, eu tô falando, não podemos ir a esse nível. Aí você tem um garçom que passa a faca na garganta do vereador lá em Camusim, aí o cara vai preso e diz assim, ele queria levar minha filha para vender. Olha, como é que pode um negócio desse? Um cidadão, um vereador que... Eu não posso aqui dizer que ele era o anjo, era isso ou aquilo. Eu não tenho nenhum conhecimento da área criminal dele. Mas são coisas assim, aí o cara chega e diz, olha aí, o cara tem uma faca dentro do restaurante. Ele usou a faca da cozinha do trabalho dele. Veja, Roberto, só quem pode responder a essas indagações que você levanta é um inquérito policial. É para isso que existe o inquérito policial. Então, o inquérito policial vai trazer a verdade produzida pelos autos. E você vai ter que entender como é que foi apurado e produzida aquela verdade. Mas a gente não pode agora dizer que o Estado é que é criminoso, que o Estado é que produz violência. Porque senão a gente vai estar entregando, na verdade, totalmente, digamos, ao descrédito de que não podemos mudar essa realidade. O que nós temos que entender é que os governos são eleitos pelo povo na confiança de que eles vão resolver os problemas que nós temos. Não tenha dúvida. Se os governos não enfrentam os problemas, não resolvem os problemas, não conseguem melhorar as políticas públicas, os governos são penalizados. É assim na democracia.
Então, Perfeito. a gente tem que compreender que a segurança não vai bem. Não vai bem. Não vai bem aqui, não vai bem no Brasil. Mas aqui, ela não vai bem quando poderia ir bem. Porque foram feitos projetos, foram construídos projetos, foram feitos investimentos nisso. E isso acabou não sofrendo continuidade. Então, o que a gente precisa chamar atenção é para isso. E, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que na democracia os governos são eleitos para darem respostas. Se eles não têm respostas, eles são substituídos. Então, o que o povo do Ceará vai fazer em 2026 é um processo de avaliação. Você me deu a resposta que eu esperava na segurança, você me deu a resposta que eu esperava na saúde, você me deu a resposta que eu esperava na economia, na infraestrutura? Não. Então, vou eleger um outro projeto, na esperança de que eu tenha os resultados que eu espero. Isso faz parte do ritual democrático e é bom que seja assim. Né? E é bom que a gente tenha crítica. Eu queria só fazer uma última pergunta para você sobre essa questão da avaliação, né? Você falou que o governo vai ser avaliado em 2026, a prefeitura a gestão municipal vai ser avaliada agora em outubro, né? E eu queria que você falasse sobre isso. Como é que é lançar um projeto? Que assim, a prefeitura, muitas vezes o grupo tem falado, o Sarto já falou algumas vezes, tudo, da dificuldade que tem de alinhamento o Estado e com o governo federal. Você até falou que às vezes o diálogo às vezes tinha sido mais fácil na época do governo do Bolsonaro do que do governo do presidente Lula. Então, assim, eu queria que você falasse isso. Como é que é lançar esse projeto? Porque, assim, no final das contas, assim, alguma parte dessa realidade não vai mudar. Assim, a partir do ano que vem, se em caso de uma reeleição, né, ou caso de uma ou outra candidatura que de repente vocês lancem, que vocês apoiem, ele vai estar num contexto de oposição, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, né? Então, como é que é isso, assim? Porque às vezes a gente vê muito caso desse lançamento, né? E aí é uma coisa que é muito não é que não tem uma certa verdade, mas também é um pouco cansativo para o leitor. O cara diz assim, pô, você não sabia que a situação era essa, né? Porque aí o cara entra e diz assim, olha, eu não tô conseguindo fazer porque fulano deixou tudo quebrado. Então, tu não se propôs a ir lá? Então, assim, porque se você achou que você entrar e não resolvia, por que você foi colocar seu nome, né? Aí eu queria que você contasse dessa questão do ponto de vista real mesmo. O que é possível fazer, como é possível trabalhar, e se há alguma coisa que uma gestão possa fazer estando em oposição. Porque senão você vai num nível pragmático, que seria muito perigoso da gente pensar que, tipo assim, não, então vamos voltar sempre alinhado, porque não dá para governar se não tiver alinhado. Né? Que aí seria muito perigoso, né? Nós estamos governando sem alinhamento. E está funcionando, e estamos fazendo as entregas. Hoje, a cidade de Fortaleza, a nota da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, a nota de Fortaleza é melhor do que a nota do governo do Estado, que é aliado do governo federal. Então, a Prefeitura de Fortaleza hoje, ela consegue e tem trabalhado intensamente com os recursos próprios dela e, claro, com recursos de empréstimo, que ela tem condições de fazer. E isso tem feito com que a gente continue as políticas públicas bem-sucedidas na Prefeitura e ainda fazendo muitas inovações. Esse projeto de Fortaleza, ele é bem-sucedido porque eu vi nascer com o Roberto Cláudio em 2012. E eu vi o processo de implementação com o Roberto Cláudio durante os seus 8 anos, e vi agora, durante 4 anos, como vice-prefeito, e participei ativamente desses 4 anos com o Sarto, tocando a agenda do Fortaleza 2040, que foi pensado lá atrás, que era justamente com as metas, indicadores, que a gente precisa alcançar em 2040. Então, esse sucesso que nós estamos tendo está relacionado justamente com o projeto, está relacionado com a capacidade desse projeto também se financiar por dentro, através dos recursos públicos bem aplicados, diga-se de passagem. A cidade de Fortaleza não temos um caso sequer de corrupção na prefeitura, não temos um caso sequer de malversação de recursos públicos, não temos um caso sequer de crítica aos investimentos que estão sendo feitos na saúde, na educação, na infraestrutura da cidade. E isso tem dado capacidade à cidade de Fortaleza a se governar por si mesma. Claro que se o governo federal investe na cidade, ou o governo do estado e tudo mais, ótimo. Mas nós conseguimos fazer os investimentos e impactar a vida das pessoas positivamente com os recursos que nós temos hoje, dado
que faz com que a Prefeitura de Fortaleza seja uma líder no Brasil e uma líder no mundo em inovação e transformação humana. Enquanto eu estou aqui, está tendo um encontro chamado Cities Forward, em inglês, que significa cidades à frente. Tem 5 cidades do mundo aqui na cidade de Fortaleza. Do Brasil só tem Manaus, mas aqui Cartagena está aqui, além de outras cidades, justamente para um processo de troca, de intercâmbio entre cidades, e escolheram Fortaleza por quê? Para essa reunião, que é financiada pelo Departamento de Estado americano, junto com o ICLEI, junto com o Instituto das Américas, porque Fortaleza é líder entre essas cidades e é considerada uma cidade que está no mundo liderando o processo de transformação urbana. Então, isso é uma demonstração de que nós estamos fazendo muito bem a nossa tarefa de casa, do presente e do futuro. Senhor, para encerrar, só a minha última pergunta. Elcio, você fala dos projetos aí que estão em execução na prefeitura, 3 bilhões, não sei o quê, dinheiro, blá, blá, blá. Você acha que a cidade está satisfeita com a gestão do prefeito Sarto? Ótima pergunta, Bob. Mereceria uma reflexão de muitas horas essa pergunta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí eu já vou te dar aqui até uma dica para todos os nossos espectadores e ouvintes. Tem 2 textos maravilhosos de uma filósofa chamada Agnes Heller, chamada da insatisfação numa sociedade insatisfeita, 1 e 2. O ser humano ele é insatisfeito. E é a insatisfação do ser humano que faz com que a gente continue avançando permanentemente. Então você é um sujeito insatisfeito com a comunicação que você faz todo dia. Por isso que todo dia você analisa com seus repórteres, seus jornalistas, sua equipe. Precisamos melhorar nisso. Não fomos bem nisso. Não gostei disso. Nenhuma pessoa no mundo está insatisfeita com a sua própria situação. Então, precisamos trabalhar permanentemente com a insatisfação humana. E entendendo que essa insatisfação ela nos move em direção ao futuro. Ela nos move em direção a um outro lugar. O que produz o movimento no mundo é a insatisfação. Se não fôssemos insatisfeitos, pode ter certeza, seríamos todos sujeitos, individualmente e socialmente, estáticos. Então, a dinâmica é dada pela insatisfação. Então, a cidade de Fortaleza, hoje, ela está satisfeita, mas ela quer mais. E por isso que a gente vai trabalhar incansavelmente para que ela continue tendo muito mais, se tudo der certo, se Deus quiser, com um novo governo liderado novamente pelo Sarto, e se eu tiver oportunidade, por mim. Eu queria agradecer, né, a sua participação aqui na Opinião. Espero que não tenha sido conturbado demais. Foi tranquilo, né? Foi maravilhoso. Eu já quero saber quando é que eu vou ser convidado de novo. Já fica um convite pra gente marcar aí. Quando você anunciar a sua posição na eleição. Na eleição. Se vai ter vice mesmo, se vai para vereador, se vai para... Enfim, tem mais pano aí pra manga, né? Então, muito obrigado pela participação. Fica o convite também, o espaço para as outras oportunidades. O Sarto já acertou tudo com ele. Mas muito obrigado. O Ciro, né? Eu lhe agradeço demais, Roberto. Lhe agradeço demais. Tá sussurrando aqui o Roberto. Mas lhe agradeço demais a oportunidade. Né? Me coloco sempre à disposição. Que bom papo que a gente teve aqui, Delano. Sobre isso, né? Sobre a política e sobre o quanto é importante a gente ter a política na nossa vida e entender qual o papel da política e cada vez mais nos informarmos bem para que a gente possa participar como cidadão, como cidadã, ativamente da política. Porque, claro, uma sociedade ativa faz com que a gente consiga avançar em termos de conquistas. E uma sociedade passiva faz com que a gente retroceda no tempo. Então, por isso que termos uma sociedade cada vez mais ativa é fundamental e meu papel é esse. E é isso. Toda a repercussão desse conteúdo você acompanha tanto no nosso site, né, o Opinião Ceará, como nas nossas redes sociais. E a gente segue acompanhando aqui os próximos desdobramentos dessa história aqui. Maravilha.